Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse evento, a mais essa aula gratuita aqui sobre como se preparar para os exames PMP e CAPM da forma mais eficiente possível. Já gostaria de dar boa noite a vocês que já estão nos acompanhando aí. Deixa eu só localizar aqui o chat para eu poder ter acesso àquilo que vocês estiverem falando. Queria pedir, inclusive, para quem já estiver presente, colocar aí no chat, só para a gente já ter uma noção, o seu nome e também a cidade de onde você está nos assistindo. Já já a gente vai começar a apresentação, não vamos nos delongar demais, não. Hoje eu estou num ambiente um pouco diferente, um pouco mais escuro aqui. Eu acabei tendo que modificar o local, de onde eu estou fazendo a apresentação, mas espero que tudo corra bem, por aqui também. Já dando boa noite aí ao Lucas e ao Tiago também. Só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente, que eu me esqueci. Enviar um e-mail para que outras pessoas possam nos acompanhar aqui também, para que vocês possam ter companhia. Acho que a sala, quanto mais cheia, melhor, Tem mais gente aí colocando dúvidas, eu até costumo dizer lá, mesmo dentro dos meus cursos preparatórios, que quanto mais gente, acompanhando, mais dúvida, uma dúvida gera outra, de repente algo que você nem sabia, que não sabia, acaba aparecendo aí. Então é sempre interessante a gente ter mais gente acompanhando aqui. Então vamos lá, só mais algumas pessoas aqui que já deram as boas-vindas: o Ivandro, lá de Angola, o Luiz de Curitiba, o Lucas, o André, o Tiago, a Luciana Rocha. Isso aí, a galera toda aí. Bom, gente, da mesma forma que eu fiz na nossa última apresentação, que foi na quinta-feira, eu tenho alguns slides aqui, mas isso não impede que vocês coloquem as dúvidas que vocês tiverem, sejam dúvidas que vocês já têm ou que surjam ao longo aí da nossa apresentação. O slide que eu vou trazer aqui para vocês, ele é derivado de dúvidas de vocês, talvez não de vocês pessoalmente, que estão acompanhando aqui, mas de pessoas, que acompanham os meus e-mails, que me mandam essas dúvidas. Eu, inclusive, abri um canal de comunicação no momento em que eu liberei o link para as inscrições. A gente tem também um evento programado para o dia 11, que é um workshop gratuito, o Certifica GP, e muita gente também, sempre que a pessoa se inscreve para esse workshop, eu pergunto também se há alguma dúvida específica relativa à certificação PMP ou CAPM e a preparação para esses exames. Então, eu acabo me valendo desse material, quer dizer, são dúvidas reais, genuínas de pessoas que, assim como você que está aqui, estão interessadas na certificação. Pois bem, sem mais delongas, então, já vou colocar essa minha apresentação no ar para que vocês acompanhem aí também. Deixa eu só já colocar aqui, então, e eu devo aparecer pequenininho aí embaixo na tela e deve ficar maior a apresentação. Então, o nosso webinar continua com aquele mesmo, como se preparar para o exame CMP e CAPM da maneira mais eficiente possível. Esse é o webinar 2, então o conteúdo é diferente. Se você me acompanhou aí na última quinta-feira, pode ficar tranquilo, a gente vai estar falando de outros tópicos. Só o começo que é rapidinho, igual, só para que quem não participou tenha noção de como é que vai funcionar, Então a ideia é passar algumas dicas de preparação que eu acho relevantes. O meu histórico é certificado como PMP desde 2005, professor preparatório para PMP desde 2008, a gente tem um curso online desde 2011 e por esse curso já passaram aí entre 2.000 e 3.000 alunos com centenas de aprovados nos exames PMP e CAPM, então eu acho que a gente tem alguma propriedade para estar falando a respeito desse assunto, tá? A gente tem a dúvida aqui do André sobre como se inscrever para o workshop de fevereiro. Eu já vou colocar o link para vocês, tá, André? Só um instantinho, acho que já é o próximo slide, inclusive, já é. Então, só fazer esse lembrete que a gente vai ter, então, já é a 9ª edição do workshop Certifica GP, que é um workshop online e gratuito, composto por uma série de vídeos que vão te mostrar como dar um verdadeiro salto na sua carreira de gerente de projetos por meio das certificações PMP e CAPM. Então, além de dar dicas de preparação, da mesma forma como eu estou fazendo aqui, a gente vai também correlacionar essas certificações
né, com a carreira, por que elas são importantes, por que elas podem te ajudar, né? É um complemento daquilo que a gente está falando, só que são um conjunto de 4 vídeos, como é que eu vou dizer, mais bem produzidos, não que aqui a gente não tenha um conteúdo adequado, mas aqui é um formato mais livre, lá a coisa está mais encaixadinha para que você tenha a maior densidade de informação no menor espaço de tempo possível. Então, ele vai acontecer entre 11 e 19 de fevereiro, e eu vou colocar justamente esta telinha aqui para vocês. Deixa eu pegar o link, eu vou colocar no chat para que todo mundo tenha acesso, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Deve ter chegado para vocês aí, né? Colocado aí pelo Andriele Ribeiro, esse link. Basta clicar nesse link que está no chat, então, e fazer a sua inscrição, e aí é só aguardar, né, que a gente vai estar entrando em contato no dia que chegar a data aí do evento, tá? Bom, vamos lá então. Hoje eu vou fazer nesse formato. Na semana passada eu estava numerando algumas dicas, né? Dica 1, dica 2, dica 3, etc. Deixa eu só colocar o meu telefone aqui para caso eu queira ir acompanhando alguma coisa aqui também, alguma dúvida de vocês que eventualmente eu não consiga acompanhar na tela. E vai ser no formato de dúvidas. A primeira, que eu até chamei de dúvida 0 aqui, porque ela chegou de última hora aqui para mim, é a seguinte: quais são as diferenças em função, diferenças de preparação, né? Faltou eu colocar aqui, em função da mudança da 5ª para a 6ª edição do PMBOK. E, na verdade, isso é bastante difícil eu enumerar todas aqui, né? Porque, na realidade, um bocado de coisa mudou. Não é a maioria do PMBOK, né? Assim, é claro que a maioria do PMBOK permaneceu relativamente estável, mas a gente teve muitas diferencinhas ali pontuais, e não daria, né? Se eu fosse falar a respeito de cada um desses detalhes, eu gastaria toda a aula falando a respeito disso, e acho que ainda não trataria de uma forma completa, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês alguns exemplos na tela de vídeos que eu já gravei a respeito. Então, se vocês forem lá no meu canal, entra lá, youtube.com, e digita lá Andriele Ribeiro, vocês vão encontrar o meu canal. Aqui são só alguns exemplos que eu gravei a respeito. Então, por exemplo, olha só, quando a gente vai falar em detalhes, só as mudanças da 5ª para a 6ª edição da área de escopo, eu levei 55 minutos num webinar parecido com esse aqui. Eu gravei um vídeo também falando sobre aquela que, na minha visão, é a principal mudança da 6ª edição do Guia PMBOK, que basicamente é a entrada de uma maneira um pouco mais explícita dos métodos ágeis, né? Então isso trouxe, né, um recorte, uma espécie de bipartição no guia, que a gente sempre agora tem que interpretar cada um dos processos do PMBOK à luz daquilo que é chamado de métodos mais preditivos de gestão de projetos ou métodos mais ágeis ou adaptativos de gestão. Um outro vídeo aqui, exemplo também, que é esse aqui, ó, sobre o PMBOK 6ª edição, mudança geral nas ferramentas e técnicas. Isso foi uma mudança na forma como as ferramentas e técnicas de cada um dos 47 processos estão documentadas, né? Teve uma mudança mais genérica, que se aplicou aos diversos processos, não tem a ver só com uma área específica ou com um processo específico. Da mesma forma que eu gravei uma aula para falar em detalhes das mudanças de escopo, eu tenho uma outra aula em que eu falei sobre as mudanças na área de cronograma. Em detalhes, eu só tenho essas 2 aulas, infelizmente, eu acabei não conseguindo gravar outras. Aqui também tem um outro vídeo sobre lições aprendidas, a forma, né, como o guia trata lições aprendidas também mudou, né? A gente tem artefatos mais específicos de processos, né, para gestão de conhecimento. Agora, a gente tem um processo mais específico para a gestão do conhecimento, que cuida, entre outras coisas, das lições aprendidas. Isso foi uma mudança relevante também, tá? Então, em relação, uma boa noite aí ao Hamilton, que acabou de chegar, em relação à 5ª para a 6ª edição, não dá para listar tudo, mas aqui eu acho que são alguns exemplos relevantes. Dê uma olhada nesses vídeos, vocês vão ter uma ideia do tipo de mudança que apareceu. E tem outros vídeos lá também. Dúvida 1. É possível comparar a certificação PMP com a certificação PMI-ACP? Uma coisa pode equivaler à outra? Bom, é possível comparar na medida em que são 2 certificações na área de gestão de projetos e 2 certificações
de uma mesma instituição, que é o PMI. Agora, dá para dizer que uma coisa pode equivaler à outra? Aí já não dá, né? Porque são certificações distintas, elas têm focos distintos, elas têm bases de conhecimento distintas sobre as quais as questões são confeccionadas, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em linhas gerais, né? No jeitão, né, da certificação PMP comparada aí com o jeitão da certificação PMI-ACP. Então vamos lá, PMP, ou PMP, é sigla para Project Management Professional. Então é uma certificação para gerentes de projetos. Vocês vão ver que isso vai fazer diferença daqui a pouco. PMP é a certificação mais reconhecida para gerentes de projetos do mundo, né? Assim, no que diz respeito a gerente de projeto, não existe comparação. Existem outras certificações aproximadas, né? A CAPM, na verdade, também é para gerentes de projeto, e a gente vai falar da diferença entre as duas já também. Mas outras certificações que existem, como Prince2 ou como certificações do IPMA, elas estão, assim, em termos de número de pessoas certificadas e reconhecimento, um tanto quanto aquém dessas certificações de gestão de projetos do PMI. Ela não é focada, esse é um ponto importante, tá? A PMP não é focada, assim como a CAPM, em nenhuma metodologia específica de gestão de projetos. Né? A gente vai ver que a certificação PMI-ACP, apesar de não focar necessariamente em uma metodologia, ela já é para um segmento um pouco mais específico. E a principal referência teórica, técnica aqui para certificação é o PMBOK, né? Que é uma compilação de boas práticas, não é uma metodologia de gestão de projetos. Né? Então, isso é bem importante a gente deixar claro também. O PMBOK, então, ele é dividido em 5 grupos de processo, em 10 áreas de conhecimento. Essas áreas são os diversos aspectos que a gente tem que observar em relação aos projetos, né? A gente tem que cuidar do escopo, a gente tem que cuidar dos prazos, a gente tem que cuidar dos custos, a gente tem que cuidar da qualidade, da comunicação, dos recursos, dos ciscos, das aquisições, das partes interessadas, da integração. E repare que a gente tem que cuidar disso independente do paradigma de gestão que a gente for utilizar, independentemente do fato de ser uma abordagem mais preditiva ou uma abordagem mais adaptativa, né? Então, o PMBOK, ele para fazer uma analogia aí com a questão da religião, né? Ele é um guia agnóstico em relação a método, em relação à metodologia, em relação à abordagem, tanto é que ele traz para cada área de conhecimento e para cada área de conhecimento, isso não chegou ainda no nível de processo, mas em todas as áreas de conhecimento tem lá considerações específicas para Agile, né? Já o PMI-ACP já é uma sigla para Agile Certified Practitioner. Então, repare que PMP, o próprio nome é Project Management Professional, ou seja, profissional de gerenciamento de projetos, um gerente de projetos. Aqui não, é um praticante de Agile. Por que isso? A forma como os métodos ágeis enxergam a gestão é um pouco diferente, não é tão centralizada assim na figura de um gerente de projetos. Então, por isso, né, que é de practitioner. Você pode ser um Scrum Master, você pode ser um Product Owner, você pode ser um Agile Coach, né, os papéis que você pode representar dentro do Agile, eles podem variar. Além disso, o PMI-ACP reconhece formalmente seu conhecimento de princípios ágeis e suas habilidades com técnicas ágeis. Então, não é relativo à gestão de projetos como um todo, né? É um segmento, é uma forma de gerenciar projetos ou até de gerenciar produtos. O PMI-ACP abrange muitas abordagens, mas todas dentro da agilidade. Então, ela é mais vertical, ela é mais incisiva, ela é mais aprofundada num tópico. A certificação PMP ela é mais abrangente, né? Ela em tese, o que a gente tem ali são melhores práticas que se aplicam à maioria dos projetos nas diversas áreas a maior parte do tempo. Aqui não, né? A PMI-ACP abrange muitas abordagens para agilidade, mas dentro desse nicho aqui, né? De Scrum, Kanban, Lean, programação extrema, ou Extreme Programming, também chamado de XP, e desenvolvimento orientado a teste. Quando a gente fala de XP e TDD, a gente está falando mais da área de software, apesar de que
As outras técnicas ou metodologias ou frameworks já são mais genéricos e a gente já pode falar em métodos ágeis, não necessariamente ligados a software também, mas sim em setores aí mais abrangentes, né? Não só a software, mas tudo que se refere aí àquele ambiente, né, que é mais mutante, que é mais ágil, que é mais adaptativo, que requer uma velocidade maior nas mudanças, tá? E agora, o que tem de comum nas duas é que, assim como a certificação PMP, a PMI-ACP também requer experiência na prática Agile, não em um papel específico, né? A PMP requer experiência com gerente de projetos. Não no papel, necessariamente, você não precisa de chamar gerente de projetos, mas experiência em gerenciamento de projetos, né? Liderando atividades de projeto. Já no caso da PMI-ACP, basta você ser um membro de uma equipe Agile, se você trabalhou numa equipe, isso já conta como experiência, tá? Também, só para dar uma ideia aí, eu não vou repetir isso que eu falei no nosso último webinar, se você quiser ter uma ideia na diferença do que é ágil, do que é preditivo, tem um vídeo lá no meu canal que fala a respeito disso também, ciclo de vida preditivo ou ágil, quando usar um ou outro, né? Dado que a PMI-ACP é mais adequada, é adequada, né, quando você vai estar atuando dentro de ambientes ágeis ou adaptativos. Antes de passar, só para complementar, porque eu vou responder uma pergunta que apareceu ali no chat do Hamilton, existem, além do PMI-ACP, outras certificações ágeis também, fora do PMI, né? A título de exemplo, tem essas duas aqui, inclusive que eu tenho treinamentos na área também, que são a PSM1 e PSPO1, que são os dois papéis unitários aí, né, do Scrum, que são o Scrum Master e o Product Owner. Essas duas são certificações de entrada, mas elas já são específicas para o mundo ágil. Dúvida 2, ou melhor, antes de ir para a dúvida 2, boa noite aí para o Júlio e para o Ricardo. O Hamilton colocou o seguinte: dúvida, gerente de projetos tem atribuição de chefia com os desenvolvedores de sistemas? Vai depender, né, de algumas coisas, Hamilton. Vai depender, por exemplo, da abordagem, né, que você está utilizando. Por exemplo, se você está utilizando uma abordagem mais preditiva, o gerente de projetos, em tese, ele tem, né, ele pode ser chefe, entre aspas, da sua equipe, porque depende de uma outra coisa também. Então, depende, primeiro, da abordagem. Se for uma abordagem ágil, não existe essa coisa do chefe, porque não existe o papel de gerente de projetos, isso se divide entre o Scrum Master e o Product Owner, mas assumindo que a gente está numa visão híbrida, né, ou numa visão mais preditiva, a gente tem a figura do gerente de projetos, e nesse caso específico, se você tiver numa estrutura projetizada, por exemplo, as pessoas vão ser subordinadas diretas a você. Se você tiver numa estrutura matricial forte, você também costuma ter ascendência direta sobre essas pessoas. Se você está numa matriz balanceada ou numa estrutura funcional, muitas vezes o gerente de projetos já não é o chefe, né, dos desenvolvedores de sistema ou de quaisquer outros profissionais que estejam trabalhando dentro do projeto. Então, essa questão de estruturas organizacionais, isso é algo, inclusive, que é cobrado dentro da certificação PMP e CAPM. Você tem que entender, né, quais são cada uma dessas estruturas e como é que isso influencia dentro na forma como o gerente de projetos vai atuar. Então, a sua pergunta ela é bastante pertinente, porque dependendo, né, da estrutura organizacional em que você estiver, o gerente de projetos ele vai ter mais ou menos poder, né? Ele vai, entre aspas, mandar, né? Essa palavra está bastante em desuso, mas ele vai ter a autoridade, né, direta sobre os recursos ou não. Se você tiver, por exemplo, uma estrutura matricial fraca, você tem que se valer muito mais da sua capacidade de influência, persuasão e liderança sem ter o poder, né? Por isso que até dentro da certificação também a gente fala muito dentro do meu curso preparatório, isso é assunto de certificação, a gente fala dos diversos tipos de poder que um gerente de projetos ele tem ou pode ter, ou formas que ele pode se valer para ter essa influência sobre as pessoas da equipe quando ele não tem esse poder formal, né? Então tem, por exemplo, o poder de especialista, que ele de repente tem o respeito, né, no seu caso aí que você citou desenvolvedores, tem o respeito dos desenvolvedores ou tem essa ascendência sobre as pessoas porque ele é muito bom naquele assunto, então as pessoas confiam nele e acabam seguindo aquilo que ele fala.
né? Existe, por exemplo, tipo de poder referente, e vários outros, né? Na verdade, não vou entrar aqui em detalhes, mas é só para mostrar para você, Hamilton, que essa não é uma questão binária, sim ou não, vai depender muito do ambiente em que você trabalha e das relações de poder, e aí, falando mais tecnicamente, isso se materializa numa coisa chamada estruturas organizacionais, tá? Tem alguém perguntando sobre os slides. Espera aí que apareceu um monte de dúvida aqui agora, que eu não estava vendo, tá? O Ricardo colocou, boa noite, Andriele, infelizmente só consegui chegar agora, você vai postar esse webinar ou os slides para que possamos acessar futuramente? O webinar inteiro e os slides inteiros, provavelmente não, tá, Ricardo? Mas se chegou, a gente tinha acabado de começar. Eu estou pensando em picar esse webinar e fazer alguns pequenos vídeos, né, para que fique mais acessível aí para a maioria das pessoas. O André está perguntando, o Guilherme está perguntando aqui se você sugere o estudo apenas com simulados? Não, de jeito nenhum. Estudo só com simulado, não. Isso é estudar na força bruta, né? É claro que os simulados são parte importante da sua preparação, e claro que você tem que ter um bom conjunto de simulados para se testar, para se preparar, eles são fundamentais, mas eles não podem ser utilizados isoladamente, né? Porque senão você vai ficar tentando aprender na tentativa e erro. Né? A minha sugestão é que primeiro você entenda o conteúdo, entenda como é que funciona a lógica da gestão de projetos, entenda o jeitão da prova, para depois sim partir para os simulados. O André está perguntando se os simulados da PMTEC é uma boa fonte de estudos. Olha, é uma das, além dos simulados que a gente fornece, eu costumo dizer para meus alunos e para todo mundo que me acompanha que simulado nunca é demais, então muitas vezes alguns dos meus alunos adquirem outros simulados à parte também para se treinar ainda mais. Eu não vejo nenhum problema nisso, muitas vezes eles até levam dúvidas desses simulados lá para as dúvidas e eu respondo às dúvidas. E o simulado da PMTEC é um dos que o pessoal usa. A maioria das pessoas gosta. Tá? Eventualmente esse negócio de simulado e curso, quer dizer, tudo é muito difícil agradar a todos, mas o que eu posso te dizer é que me parece, assim, os da PMTEC eu não conheço, eu nunca comprei para avaliá-los, assim, então eu não consigo pessoalmente te dar essa informação, eu só falo por meio de terceiros, né? Os meus alunos que adquirirem, eu acho que, assim, o saldo é positivo, normalmente eles gostam mais do que eles gostam, mas já teve gente tecendo algumas críticas. O Arnaldo está dizendo, boa noite, Andriele, cliquei no link que você enviou, mas não chegou nenhuma mensagem no meu e-mail. Bom, eu falei a respeito, na verdade eu falei a respeito desse webinar ontem, né, fazendo o convite, e agora, aqui, na hora que eu estava até começando, eu resolvi mandar um e-mail para todo mundo da minha lista, porque aí quem tivesse, de repente, aí de bobeira no e-mail, pudesse assistir. Que bom, que apesar de não ter visto antes, você acabou comparecendo por esse segundo e-mail, mas eu realmente não sei o que aconteceu não, tá? O André está perguntando como ter informações a respeito do seu curso preparatório. Bom, André, a gente vai estar falando do curso na data da inscrição, tá? O curso ele vai ter inscrições abertas no dia 19, que é o último dia do workshop. Dentro do workshop eu vou falar um pouquinho, mas o objetivo do workshop não é falar principalmente do curso, não, é falar, né, de como que você pode se preparar utilizando ou não o curso, né, e como que a certificação pode fazer diferença aí na sua vida. Mas no dia 19, quer dizer, se você está me assistindo aqui, você deu o seu e-mail. Então, você automaticamente, não sei se você já fazia ou vai fazer parte da minha lista de e-mails. Então, no dia 19 eu vou mandar um link para você, e aí lá vai ter um vídeo explicando tudo que você precisa saber sobre o curso, sobre a nossa metodologia, sobre todos os componentes, porque não é um curso convencional, né? Um curso você vai ver que tem aulas pré-gravadas, tem aula tira dúvidas, tem aula VIP, que a gente pega lá as pegadinhas, a gente trata só os aspectos mais complicados da prova, tem os áudios para você escutar, né, enquanto você vai para o serviço, enquanto você faz a sua caminhada, tem um Turbo Aprendizagem, que é a metodologia de estudos, que eu vou acabar falando um pouquinho dela hoje aqui, porque eu vou precisar dos conceitos da Turbo Aprendizagem para meio que eu vou ensinar vocês a usarem algumas coisas que tem dentro dessa minha metodologia de estudos, mesmo
para quem não faz parte do curso. Então tem muita coisa, assim, e aí a gente, para ficar mais fácil de você entender, a gente grava um vídeo, e esse vídeo ele deve ser atualizado ainda antes do dia 19, mas no dia 19 a gente vai divulgar por e-mail, e aí se você realmente tem interesse, eu só peço que assista o vídeo e faça a inscrição o quanto antes, porque a partir do dia 19 a inscrição dura, o máximo que já ficou aberta das últimas vezes foi até 3 dias, tá? Elas se encerram bem rapidinho mesmo. Abilton Vale perguntou se eu posso falar sobre DevOps. Eu acho que não é muito o tema aqui não, tá? DevOps até tem a ver com Agile, quer dizer, é uma filosofia, né, de juntar desenvolvimento e operações, né, para quem trabalha com TI. Isso há muitos anos atrás eram 2 mundos separados. Eu vou falar bem rapidinho, tá, Milton? Só para as pessoas saberem do que se trata. E dentro do mundo ágil, especialmente dentro da área de desenvolvimento de software, o que se percebeu é que muitas vezes as empresas fazem vários deployments, quer dizer, vão colocando coisas em produção o tempo inteiro, e se você tem um ambiente de desenvolvimento e operação que não é sincronizado, isso fica muito difícil. O DevOps serve justamente para que você simplifique, né, essa junção de desenvolvimento e operação, mas não vai ser objetivo nosso, não vou me aprofundar muito não, tá? Hamilton, acho que fica talvez para um outro webinar. O Arnaldo está dizendo, já havia recebido seu e-mail para esse webinar, pensei que o link era para inscrição para o dia 11. Não, o dia 11, na verdade, não é um webinar, tá? O dia 11, o Certifica GP, para que mais pessoas possam assistir e tenham mais flexibilidade, a gente vai disponibilizar os 4 vídeos entre 11 e 19, e a gente vai deixá-los o tempo inteiro disponíveis para que você possa assistir na melhor hora para você, tá? Não vão estar todos os 4 de uma vez, primeiro vai ter o vídeo 1, depois vai ter o vídeo 1 e 2, depois 1, 2, 3, depois 1, 2, 3 e 4. Mas então não vai ser na forma de webinar, mas vai ter um lugar lá, não vai ser um chat, vai ser uma sessão de comentários, em que você vai poder deixar a sua dúvida, e caso a dúvida não esteja respondida nos vídeos, a gente vai regravar ou vai acrescentar a resposta à dúvida nos vídeos posteriores, ou até mesmo eu vou estar respondendo por texto lá, tá? Então a gente vai estar acompanhando da mesma forma. Vamos em frente agora, a segunda dúvida, qual que é a diferença entre as certificações PMP e CAPM? Eu sei, talvez você já saiba a diferença, mas essa é uma dúvida que eu recebo com frequência, eu vou falar aqui também sem me alongar demais. Eu diria que a principal diferença entre as duas, eu acho que é o foco do profissional, né, que se encaixa melhor com uma ou com outra, né? A certificação PMP é para aquele profissional que tem pelo menos 3 anos de experiência gerenciando projetos, e a CAPM não. CAPM é para quem não tem experiência ou para quem tem pouca experiência, tem menos do que esse tempo de experiência. Para ser mais objetivo, vou falar exatamente aqui os pré-requisitos para cada uma dessas 2 certificações. Primeiro, esse aqui é para PMP, tá, gente? Não está escrito aqui, mas porque, na realidade, a certificação CAPM, ela não tem obrigatoriedade de experiência, tá? Você apenas tendo feito um curso de pelo menos 23 horas na área de gestão de projetos, você está apto para fazer a CAPM. Então, esses pré-requisitos aqui são para a PMP. E os pré-requisitos, eles são de experiência, eles estão nessa coluna do meio, mas repare que essa experiência exigida, ela varia dependendo da sua formação acadêmica. Então, o que acontece? Se você tiver uma formação superior de 4 anos ou mais, quer dizer, um bacharelado de 4 anos ou mais, então se você é formado em computação, num curso de computação de 4 anos ou mais, estou pegando o meu exemplo, né? O meu curso de computação teve 4 anos, ou se você é formado em engenharia, num curso de 4 anos ou mais, ou em direito, ou em administração, ou em qualquer coisa, desde que tenha no mínimo 4 anos, você precisa documentar uma experiência mínima de 3 anos, / 36 meses, né, experiência profissional em gerenciamento de projetos, né, dentro das quais aí pelo menos 4.500 horas foram desempenhadas em liderança e direção do projeto. Mais uma vez, você não precisa ter sido o gerente do projeto, tá?
na realidade, por exemplo, num projeto um pouco maior, às vezes você pode ter o gerente de projetos, que é o gerente do projeto como um todo, mas pode ter outras pessoas gerenciando subsistemas ou subprojetos, né, desde que você tenha exercitado os processos de gestão, né, se você tenha lidado aí com escopo, com prazos, com custos, e tenha de fato gerenciado, você já pode se enquadrar dentro dessa categoria. Se você não tiver esse curso superior de pelo menos 4 anos, se você tiver só o 2º grau completo, continua sendo esse mesmo tipo de experiência, só que sobe a quantidade. Vão ser 5 anos ou 60 meses aí, e sobe de 4.500 para 7.500 horas, tá? Tem um vídeo no meu canal também, na verdade, deixa eu até ver, eu tinha esse vídeo aqui, não, mas agora eu não vou encontrá-lo muito fácil, não. Deixa eu procurar aqui no Google em tempo real, 4.500 horas, não, peraí, experiência, peraí, só um minutinho, experiência PMP Andriele, deve aparecer os vídeos, eu já coloco aqui para vocês, já apareceram os 2 que eu queria, eu vou colocar no chat para quem tiver mais interesse em se aprofundar nesse assunto, tá? Porque aí a gente não fica, de repente, demorando demais assim na explicação, pode falar de outras coisas. Então, esse é um dos vídeos, tá? E ele fala que tipo de experiência que é válido para se habilitar aí para a certificação PMP. E um outro vídeo fala sobre como documentar essas horas e como comprovar, se precisa de comprovar ou não, porque na verdade, em princípio, você não comprova as horas, você só documenta as horas. Se você cair na auditoria, aí sim você precisa comprovar, entre aspas, mas a comprovação se dá por meio de assinaturas, né? Aquilo que você documentou como sendo sua experiência em projetos, você vai ter que chegar para alguém que trabalhou com você e dizer, cara, será que dá para você me avalizar, você dizer que de fato o que eu estou escrevendo aqui é verdade, quer dizer, que eu fui gerente de projetos mesmo, que eu trabalhei como coordenador de projetos, nesses projetos aqui, basicamente é isso. Não precisa de mandar foto de carteira de trabalho, não precisa de mandar plano de projeto, nada disso, tá? Teve algumas dúvidas aqui enquanto eu falava nisso. A Larissa está perguntando onde que vai estar disponível no dia 11, deve estar falando sobre o workshop. Larissa, se você se cadastrou, você vai receber um e-mail com um link falando exatamente onde clicar, tá? Basta clicar, você vai para uma página específica, lá nessa página tem o acesso aos vídeos do workshop, tem essa seção de comentários onde você pode colocar as suas dúvidas lá também que forem surgindo. O Hamilton está dizendo, aonde eu trabalho, os PMPs são analistas antigos sêniores. É o que eu disse, Hamilton, não é o cargo que importa, não tem problema nenhum nisso. Tem empresas em que, às vezes, nem existe o cargo de gerente de projetos, né? A pessoa, muitas vezes, está no cargo de analista de sistemas, a empresa chama ele de analista de sistemas, mas ele cumpre o papel, né, de gerente de projetos. Às vezes é isso, às vezes você tem um analista de projetos, mas que cumpre o papel de coordenador de projetos ou de gerente de projetos, quer dizer, não é o nome do cargo que importa, mas sim o trabalho que ele executou, tá? O Guilherme está perguntando, experiência como arquiteto de software conta como experiência, já que é uma função de liderança? Aí que tá, tem que separar as coisas, tá, Guilherme? Pode ser que você, dentro do cargo de arquiteto de software, que a sua empresa chama de arquiteto de software, você, ora, faz atividades específicas de arquitetura, né? Então você vai às vezes até codificar alguma coisa ou vai fazer algum diagrama representando uma arquitetura em camadas de uma solução de software. Aí nesse momento em que você estiver tratando, né, da execução de tarefas eminentemente técnicas, né, porque quando a gente fala de arquitetura não dá para dissociar a arquitetura do código, né, as coisas estão muito intrincadas. Essas tarefas mais técnicas não contam. Agora, pode ser, é bem provável que, na verdade, tem empresas que, às vezes, esse arquiteto acaba sendo o coordenador do projeto, o gerente do projeto, assumiu o papel de gerente de projeto. Então, é muito bom a gente separar essas coisas, o que é o cargo, o que é o papel. Então, às vezes, você tem o cargo de analista, mas você tem o papel e as suas horas são divididas. Se você pensar aí em 40 horas semanais, você vai trabalhar, sei lá, 15 horas em atividades mais voltadas para arquitetura e 25 horas em liderança de tarefas de projetos.
Fica mais fácil entender o que é uma atividade de gestão de projetos quando você estuda o PMBOK, porque aí você vai ver que se você está executando algum dos 47 processos, se você está definindo escopo, se você está definindo cronograma, se você está definindo custos, se você está lidando com recursos, está estimando recursos, né? Você vai ver que isso é atividade de gestão de projetos. Agora, codificar alguma coisa relativa à arquitetura já não é. Não é muito fácil, mas às vezes separar, a gente tenta fazer uma separação meio que grosseira, né? É claro, é impossível, né? Você separar de uma forma totalmente minuciosa, você vai ter que fazer algum critério arbitrário. Talvez você vá ter que pensar o seguinte: olha, eu lá na minha empresa eu acabo trabalhando, como eu disse aí, sei lá, 30% do tempo mais tecnicamente, 70% mais com gestão, e você vai assumir essas horas, né? Não tem como ser mais preciso que isso. Se você tiver apontamento de horas separado por disciplina, talvez você consiga, mas existe um certo bom senso também do PMI de entender que às vezes as pessoas trabalham mais, né, de um papel ao mesmo tempo, tá? Então tem que fazer essa separação aí. Então, beleza, para fazer PMP precisa dessa experiência. Se você tem essa experiência, faça o PMP. Acho que não tem por que fazer a certificação CAPM se você tem essa experiência. Agora, se você não tem essa experiência, parte para o CAPM. Né? E de repente depois faz o PMP. Em termos de conteúdo de prova, gente, tem esse slide que eu até puxei, esse é um slide que vocês vão ver em mais detalhes lá no Certifica GP, mas eu já trouxe aqui para falar a respeito. O que acontece? Tanto o exame CAPM quanto o PMP, a principal referência teórica não é o melhor livro para se estudar, tá? Não é o melhor, é o que eu estou dizendo, existem livros que são mais completos e existem, nos cursos de modo geral, são mais completos. O meu curso, por exemplo, é mais completo e didático do que o PMBOK. Mas se a gente for pensar numa referência oficial, tanto para CAPM quanto PMP, é o PMBOK. Qual que é a diferença dos dois, então, se a base é a mesma? O tipo de questão que cai, né? E dentro do CAPM caem questões mais diretas, questões mais conceituais, né? E dentro do exame PMP caem essas questões mais diretas e conceituais que caem no CAPM, mas caem outro tipo de questão também, que são as questões situacionais, de pergunta o que fazer numa situação real de projeto, tá? Agora, o que acontece? O meu curso, por exemplo, vocês têm uma ideia de como é que as coisas são compatíveis, o que muda é o nível de profundidade da prova. O meu curso ele é adequado para as duas, né? Tem gente que fala assim, quando que começa o seu curso PMP e quando que começa o seu curso CAPM? Não tem isso, o curso é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque para quem vai fazer PMP, tem que saber essas duas coisas. Agora, para quem vai fazer CAPM, apesar de não caírem as questões situacionais, o que eu costumo dizer é que se você se condiciona a responder, a entender essas questões situacionais, fica inclusive mais fácil de responder e entender as questões mais diretas e conceituais. Por quê? Você já deve ter ouvido falar, né, gente? O jeito mais fácil de entender alguma coisa é pensar na prática, é pensar como é que isso vai funcionar no dia a dia da gestão de projetos. E é justamente isso que é colocado nas questões situacionais, é pensar na prática. Então, a prova CAPM é mais teórica, mas é interessante pensar na prática para você inclusive facilitar a sua vida na hora de responder as questões mais teóricas, com a vantagem para quem vai fazer CAPM, que não precisa se preocupar tanto com essas questões mais cabeludas, mas elas ajudam, né, na própria preparação para o CAPM também. Então, eu vejo às vezes muita gente que fica muito preocupado, que fala assim, mas eu não tenho experiência nenhuma, mas eu queria a PMP. Gente, mas aí é querer queimar uma etapa, não tem sentido nisso. Faz a CAPM, por quê? Porque a CAPM vai abrir portas, vai fazer com que seja mais fácil, eventualmente, você chegar para o seu chefe, você chegar para alguém na sua empresa e falar assim, olha assim, eu não quero ser só programador, eu não quero ser só engenheiro técnico, calculista, eu quero coordenar projetos, e olha só, eu estou me preparando para isso, eu não estou simplesmente chegando aqui querendo fazer as coisas de forma trabalhosa. Eu fiz a certificação CAPM, eu sei como funciona o PMBOK, inclusive tem muitas vagas, né, de emprego que muitas vezes nem falam a certificação, né, acho que às vezes até por desconhecimento eles falam assim, certificação do PMI. Tanto a certificação, quando fala do PMI, eles, no fundo, o que eles estão querendo é que você conheça e entenda o PMBOK, né? E aí, nesse caso, a CAPM
você vai ter, ela vai te testar num nível menos aprofundado de compreensão, mas vai exigir que você saiba os 47 processos, os 5 grupos de processos, as 10 áreas de conhecimento, para que serve cada um dos processos, para que servem as ferramentas mais importantes, quais que são os elementos mais importantes da gestão, como a EAP, o cronograma, a declaração de escopo e vários outros artefatos aí, tá? Então, se você não tem experiência, não fica nessa de, meu Deus, não vou fazer nada. Mete a cara, faz o CAPM, começa a trabalhar como gerente de projetos e daqui a 3 anos vai lá, ou até menos, às vezes você já tem 1 ano, 1 ano e meio de experiência, daqui a 1 ano e meio faz a PMP depois. A Daiane, ou melhor, a André perguntou qual que é a diferença da certificação PMP e Prince2. A Prince2 já é uma metodologia de gestão de projetos, tá, André? Diferentemente da PMP, que é baseada no PMBOK, que não é uma metodologia. A Prince2 é uma metodologia do governo britânico, inglês. É interessante, mas eu diria que tem um apelo menor aqui no Brasil. Talvez, se for trabalhar na Inglaterra, possa dar uma checada como é que está o mercado por lá. Curiosidade, tinha uma aluna sua chamada Ana, que estava na última live, a prova dela estava marcada para segunda-feira. Você teve alguma notícia sobre o resultado? Tive, Daiane, infelizmente foi positivo, foi a Ana Gabriela, ela publicou, acho que ontem ou antes de ontem, ela só passou lá no nosso fórum lá do curso e disse que foi aprovada. Fiquei muito feliz, né? É engraçado que é um negócio que acontece com extrema frequência, né? Assim, todo mês, dependendo da época, toda semana, às vezes, numa semana, vários alunos sendo aprovados, mas é sempre muito bom receber a notícia que um aluno seu foi aprovado. O amigo está dizendo que acha super importante que o gerente de projeto levante informações para ter mais real o tempo de entrega. A Sheila está perguntando se a metodologia Babok acrescenta para quem busca PMP. Para PMP especificamente, eu acho que não é o caso, tá? Babok eu imagino que seja de business analysis, né? Mas eu acho que para aumentar o conhecimento aí na área de gestão de projetos e de análise de negócios é interessante, mas não é algo... Eu gosto muito de manter o foco nas coisas, tá? Já tem conteúdo suficiente para a gente se preocupar no exame PMP. Então, se o foco é PMP, primeiro PMP, mas conhecimento nunca é demais para compor a sua bagagem aí profissional. Dúvida 3, tá? Agora já vamos entrar na preparação mesmo, uma dúvida que eu recebi, e, como eu estou dizendo, foi uma dúvida real de uma pessoa. E aí eu sinceramente não sei quais cursos ela fez, porque isso aí foi uma pessoa que se inscreveu para o Certifica GP que colocou essa dúvida aí. Ela colocou assim: já realizei 3 cursos preparatórios, desde a 3ª versão do PMBOK, a gente já está na 6ª, né? Já teve a 4ª, a 5ª e a 6ª. Mas sempre acontece algo que sempre me faz adiar a realização da prova. O que eu devo estar fazendo de errado? Como eu deveria fazer agora para conseguir desatar esse nó? É claro que não dá para eu responder assim, pá, na lata, o que você está fazendo errado, mas pode ser algumas coisas que eu vou tratar aqui e eu vou falar de alguns potenciais remédios e inclusive vou me valer de alguns conceitos do Turbo Aprendizagem, que é a metodologia de estudos que eu coloco de bônus para quem participa do meu curso, tá? Quem entra no curso antes da gente começar as aulas do PMBOK e relativas à prova, tem uma semaninha ali, a primeira semana, para o pessoal estudar sobre como estudar, para evitar isso aqui. Tem gente que acha que não precisa, vai estudando de qualquer jeito e aí não sai do lugar, acaba procrastinando. Isso nada mais é, né, o comportamento que está sendo colocado aqui, nada mais é do que procrastinação. Agora, por que isso está acontecendo? Pode ser várias coisas, eu coloquei aí algumas, né, que eu acho que podem ser responsáveis. A primeira, falta de uma rotina adequada de estudos, né? Isso eu diria que é até mais sério. Aliás, isso pode acontecer em qualquer cenário, mas eu acho que o curso presencial, às vezes, dá uma falsa sensação para a pessoa de que para fazer o exame PMP ou CAPM, basta ir nas aulas presenciais, assistir às aulas lá e está tudo bem. Não é. Né? A gente precisa estar estudando com bastante frequência, não dá para ir lá assistir e pronto. E mesmo para quem está fazendo um curso online, apesar da gente ter uma série de ferramentas, é preciso ter uma rotina. Né? Eu costumo dizer para meus alunos que não é uma boa ideia você
dá uma olhadinha nos vídeos, né, de qualquer jeito que a gente disponibiliza e pronto, né, e faz isso na segunda-feira, depois não faz nada na terça, não faz nada na quarta, não faz nada na quinta, não faz nada na sexta, nem no sábado, nem no domingo. É preciso ter um pouco mais de constância, né, e essa regularidade ajuda muito, né, dentro daquele período que eu já citei no outro webinar, né, que é de 3 a 4 meses aí, eu acho que é um bom período de preparação. Não é obrigatório, claro, estudar todos os dias, mas manter uma certa regularidade eu acho que é bom, e não ter essa rotina é algo que faz com que o estudo tenha baixa qualidade e a procrastinação aumenta. Outra coisa é o método de estudo não adequado, e aí eu vou falar a respeito disso mais tecnicamente. Então, às vezes as pessoas até estudam todo dia ou quase todo dia, mas de uma forma não eficiente. Eu vou mostrar por que isso acontece. Ou então a ausência de concentração, quer dizer, a pessoa também está ali estudando e não consegue focar. Então, é a diferença que eu falo com os meus alunos entre hora bruta de estudo e hora líquida de estudo, né? Aquela história, a pessoa fica 1 hora, só que dessa 1 hora, 10 minutos ela estudou e 50 minutos ela ficou olhando no telefone, o WhatsApp, ou o Facebook, ou a notícia de algum assunto que interesse, ou está vendo televisão em paralelo, né, tem uma série de coisas ali, e existe inclusive uma técnica que não foi eu que inventei, vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente trata dela em detalhe dentro do Turbo Aprendizagem, que está dentro do meu curso também, que é a técnica Pomodoro, que ajuda muito nisso aqui. Mas eu queria falar de algumas questões técnicas que eu trato dentro do Turbo Aprendizagem sobre como estudar, né? Eu menciono, por exemplo, esse cara aí, que é o Ebbinghaus, Hermann Ebbinghaus. Um sujeito, ele fez isso há muito tempo, se não me engano, foi nos idos de 1800 e alguma coisa. Ele queria entender, né, a nossa memória. Ele começou a estudar uma série de sílabas desconexas, como essas aqui, ó, e tentava se lembrar depois. Tá? E o que ele percebeu? Ele percebeu que para esse tipo de conhecimento desconexo aqui, a gente tinha uma coisa chamada curva de esquecimento, ou curva de Ebbinghaus, e esse esquecimento era exponencial, ele não era linear, ele funcionava dessa maneira. Se ele olhava para aquelas palavrinhas de 3 letras lá e não revisasse aquilo, 20 minutos depois ele estava conseguindo lembrar só 58% daquilo. 1 hora, 44%. 9 horas depois, 35%. Um dia depois, 33%. Então, repare que no primeiro momento se perdia muito, né? Então, é importante a gente ter algum tipo de técnica de repetição, não uma repetição burra, né? E dentro da aprendizagem eu até menciono como fazer isso, para evitar esse estudo inadequado aqui, tá? Eu vou até levantar aqui uma forma de como é que você pode fazer isso, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque aprender, né, gente? Tem gente que acha que aprender um assunto a ponto de ser capaz de fazer uma certificação, basicamente é adquirir os conhecimentos e habilidades, mas não é. Você precisa de adquirir os conhecimentos e habilidades e você precisa de ter esses conhecimentos disponíveis na memória para uso em problemas e oportunidades futuras. Um desses problemas vai ser a prova em si. Outra desses problemas e oportunidades vai ser a sua vida prática. Então, assim, quem está executando a gestão de projetos tem, inclusive, mais facilidade, né, para aprender, porque aquilo está acontecendo no dia a dia. Quem não tem precisa de ter algum tipo de recurso, como alguns que eu vou mencionar aqui já já. Essa tela aqui, na verdade, é que traz isso que eu queria mostrar, né? Dentro do Turbo Aprendizagem, a gente tem algumas etapas, né, que eu chamo de aquisição do conhecimento, elaboração do conhecimento, revisão e a prática. Então, a aquisição, a tua aprendizagem, ela é genérica, inclusive eu já tive alunos, hoje eu não vendo ela separadamente mais da forma da certificação PMP, mas teve uma época que eu vendia e tinha gente que usava a tua aprendizagem para fazer concurso público, por exemplo. Então, a aquisição é o momento, por exemplo, vamos tomar o meu curso como base só para a gente não ficar pensando em 1 milhão de cenários. A aquisição seria a hora que você assiste a videoaula, né? Nessa hora você entende e você retém um pouquinho, né? Você já tem algum tipo de retenção. Mas se você só assistir a videoaula, você não vai ter a retenção perfeita. Por isso que precisa de uma segunda etapa, que é a elaboração, que é fazer resumos, notas ou esquemas. Aí sim a retenção acontece. Dentro do aprendizagem, a gente ensina uma técnica, né, sobre como fazer esses resumos da maneira mais simples e eficiente possível. E depois entra a parte da repetição espaçada, né? Você revisa, você pode revisar tanto esses seus resumos aqui que você realizou, e também a gente já dá, né, de bônus lá dentro do curso, os áudios. O áudio ele serve justamente para isso. O áudio não é para substituir o vídeo.
O áudio é para ser essa repetição, que você vai colocar no seu carro, você vai colocar no seu iPod, você vai colocar no seu telefone celular, no seu smartphone, e vai estar ouvindo ao longo dos dias, sem que isso te tome mais tempo, na hora que você está indo para o trabalho, na hora que você está na academia. E a prática também, que são os exercícios simulados e flashcards. Então, assim, eu não vou entrar em muito detalhe, eu só queria mostrar para vocês que existe uma estrutura, né, que eu procuro ensinar para os meus alunos para evitar isso aqui, né, um método de estudo que não seja adequado. Eu desconfio que a maioria das pessoas que estão, né, nessa situação aqui de, pô, já estudei, já tentei e tudo mais, é isso, ou está faltando disciplina numa rotina de estudos, ou o método de estudo não está adequado, e na verdade, esse método aqui, quando ele está inadequado, ele força a indisciplina, e da mesma forma, um método adequado força a disciplina, como vocês já devem ter percebido, e aos testes de concentração também existem técnicas como a Pomodoro para lidar com isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, que eu dei uma sumida daqui, deixa eu só ver... Tá, a Daiane gostou da notícia aqui, né, que a Ana Gabriela foi aprovada, também fiquei muito feliz. O Thiago está dizendo, hoje vi uma vaga de emprego em que um dos requisitos é ter MBA em gerenciamento de projetos. Se eu tiver a certificação CAPM, será que os recrutadores podem considerar equivalente a ter feito um MBA? Pode ser, vai depender muito do recrutador, tá, Thiago? Se você, a PMP, eu não teria dúvida, eu até tenho um vídeo no meu canal também, que eu coloco, e isso eu não coloquei da minha cabeça, foi analisando vagas de emprego, que o status de PMP, ele é até superior ao de um MBA, para boa parte das empresas, tá? E por que isso é verdade? Porque tem muitas empresas que têm uma cultura multinacional, que tem uma cultura internacional. Então, para eles, uma certificação internacional tem mais peso do que um MBA feito numa escola brasileira, que tem um reconhecimento mais a nível nacional aqui mesmo. A CAPM, eu acho que vai depender muito de cada recrutador, vai depender da sua capacidade também, eventualmente, no caso de uma entrevista, caso você seja selecionado para entrevista, mas eu acho que é uma forma de talvez suprir, né? Se o restante do seu currículo for adequado, pode ser que supra sim, mas é o que eu estou dizendo, depende muito de cada um aqui. Em relação à CAPM, tá? A Larissa está dizendo que está fazendo o curso, querendo fazer a prova CAPM em fevereiro, mas confesso que fico com medo. Bom, Larissa, mas o medo tem que acabar. Tem que estudar, tem que ter a confiança, né, tem que seguir o método que a gente propôs. A taxa de aprovação para quem faz a prova no nosso curso é muito boa, em média aí 91%. Eu falo em média porque a gente vai mensurando isso turma a turma, né, se a gente pegar ao longo desses vários anos, desde 2011. Então, assim, acho que seguindo bonitinho vai dar certo, tá? Não fica com medo não, faz o que tem que ser feito e encara aí, porque a vida é assim, a gente tem que encarar os desafios mesmo e deixar o medo de lado, e claro, né, desde que a gente faça a nossa parte. O Hamilton está dizendo, estudar e dar aula para si mesmo, para outra pessoa, melhora muito o entendimento dos estudos, sem dúvida nenhuma, essa é uma forma bem interessante. Tá, que bom que você gostou do curso, Larissa, então vamos dar um jeito agora de criar coragem, né, de fazer um planejamento aí, marcar a data para você chegar e fazer essa prova e ser mais um caso de sucesso. A Simone está dizendo que está na mesma situação, tentou a prova 2 vezes e foi reprovada, percebi que tem bastante dificuldade para estudar numa rotina, tive dificuldade de concentração, por exemplo, ler a questão somente uma vez e entender a situacional. Fica aí algumas dicas, tá, Simone, para ver se você aplica e pode te ajudar. Quarta dúvida que chegou aqui para mim, qual que é a maior dificuldade da prova? É claro que poderia citar várias, mas eu cito 2 aqui. Primeira é essa que a gente acabou de falar, armazenar todo o conteúdo estudado, a gente não pode subestimar a dificuldade disso, é algo relevante. E também aprender a lidar com o jeitão da prova, até coloquei entre aspas aí, com as pegadinhas, né? Então, a gente até, em relação a essa parte de armazenamento, eu já falei a respeito, eu queria dar alguns exemplos aqui de como, então, tratar, né, que tem a ver com essa dúvida 5, com esse tópico 5, então, como lidar com essas pegadinhas e o jeitão da prova, né? Então, eu trouxe algumas questões aqui para vocês terem uma noção, tá? Por exemplo, em relação a pegadinhas, eu não vou me alongar muito não, mas na aula passada eu trouxe essa questão aqui, que é um exemplo de pegadinha, né? Perguntava qual das ações de planejamento abaixo é mais importante para o sucesso do projeto. Por que era pegadinha? Porque um monte de gente só focou no importante,
tentou, de uma maneira subjetiva, identificar qual das ações aqui parecia ser a mais importante e esqueceu de observar qual que era a ação de planejamento, sendo que só tinha uma ação de planejamento aqui, que era a letra B. Né? Vamos dar um exemplo de uma outra questão, talvez você já tenha visto essa questão, né, não faz mal, eu queria marcar aqui e você, à medida que você for fazendo, coloca no chat, por favor, eu vou dar aí para vocês cerca de 1 minuto, e aí vocês vão colocar no chat, por favor, sem colocar a resposta do colega, vamos tentar ser genuíno aí naquilo que você acha que seria a resposta mais adequada. E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso se encaixa dentro desse conceito de jeitão da prova, tá? Vamos lá, valendo, 1 minutinho. Podem ir colocando aí a resposta no chat, tá, gente? À medida em que vocês forem já lendo e tendo aí o palpite em relação a qual é a melhor resposta, por favor, coloquem aí no chat. Bom, eu vou começar a ler e responder. Teve muita gente, acho que se aventurou a colocar por enquanto, não. Mas vamos lá, vamos partir para a resolução. 1 mês após o início de um projeto planejado inicialmente para 1 ano, seu chefe lhe disse que o prazo de entrega terá que ser cortado para 4 meses. A sua equipe não poderá contar com novos recursos, pois todas as pessoas já estão alocadas em outros projetos. O que você deve fazer? Letra A, sugerir partes do escopo a serem cortadas. Letra B, substituir recursos por outros mais experientes. Letra C, replanejar o projeto considerando horas extras. E letra D, motivar a sua equipe para entregar o projeto em 4 meses. O que ocorre, né, gente? A prova tem algumas, como é que eu vou dizer? Tem uma coisa que o pessoal gosta de chamar de PMIismo, né? E um desse PMIismo é o quê? É o jeitão da prova pensar. Né? Então, uma frase que eu costumo falar muito para os meus alunos é que é o seguinte, aceitar um cronograma irreal ou um orçamento irreal é responsabilidade do gerente de projetos. Então, olha a situação que foi colocada aqui. Né? A gente tinha um projeto previsto para 1 ano e o chefe está dizendo que ele tem que ser entregue em 4 meses. Aumentar 3 vezes a carga de trabalho, né? Se a gente tivesse que manter o escopo. A gente chega se a gente for fazer uma analogia simples e direta, se a gente assume que há uma carga de trabalho de 8 horas por dia, teria que trabalhar o dia inteiro, né? 24 horas por dia. Então, é algo inviável. Então, é papel do gerente de projetos, quando se apresenta uma situação em que o cronograma passa a ser irreal, o orçamento passa a ser real, passa a se ter alguma coisa irreal, ele brigar para que isso seja ajustado adequadamente dentro do plano de projetos. Então, assim, a letra B, a resposta aqui é a letra A, eu já vou explicar por quê. A letra B não é correta, primeiro porque foi dito que a sua equipe não vai poder contar com novos recursos, né? Pois todas as pessoas já estão alocadas em outro projeto. E mesmo que pudesse, talvez, é difícil conseguir uma compressão tão grande assim, né? Mas, de qualquer forma, a letra B, a gente resolve ela por causa dessa frase. A letra C, replanejar o projeto considerando horas extras. Isso tem a ver com o jeitão da prova. Hora extra é algo que talvez seja muito comum na realidade de muita gente, mas é algo que dificilmente vai aparecer como resposta correta dentro de uma questão do exame PMP. Né? Porque a hora extra, ela usada de maneira prolongada, ela no fim das contas vai causar uma baixa de produtividade, uma baixa na moral do time, é sinônimo de mau planejamento
Então, assim, não faz sentido a gente calcar a filosofia de trabalho, né, do bom gerenciamento de projetos em horas extras. Nesse caso aqui, fica até mais fácil eliminar a C, porque, como eu disse, teria que ser hora extra para trabalhar o dia inteiro, né, porque foi um terço do tempo. O corte foi muito brusco aqui, né, justamente para exagerar e para tornar um pouco mais fácil a resposta da questão. E motivar a sua equipe para entregar o projeto em 4 meses é sacanagem, né? Quer dizer, não existe motivação que vá resolver o problema da inviabilidade, que é o que está ocorrendo nesse cenário aí, tá? Então a resposta correta é sugerir parte do escopo a serem cortadas, e às vezes as pessoas não têm muita confiança em marcar a letra A, ou ficam, como é que eu vou dizer, meio sem confiar que a letra A é uma boa resposta, mas repare que a letra A não está dizendo que o gerente de projetos está cortando de uma forma arbitrária. Muita gente fala assim, o gerente de projetos não tem esse direito de ir lá e cortar o escopo. Mas olha a sutileza, a letra A não diz cortar o escopo arbitrariamente. A letra A diz sugerir partes do escopo a serem cortadas. Por quê? Porque dentro do cenário proposto, não há milagre, gente, né? Se o prazo foi cortado de uma maneira tão brusca, a gente vai precisar, né, de ter uma compensação, uma reparação em outra variável do projeto, né? E para não prejudicar a qualidade, é melhor que se diminua o escopo para ter uma entrega que é razoável dentro dos novos parâmetros que foram colocados aí, tá? Então a resposta é a letra A. E voltando àquela questão, tem menos a primeira questão que eu mostrei tem mais um jeitão de pegadinha, e essa aqui tem mais a ver com essa coisa do jeitão da prova, né? Que é o não aceitar, né, um plano irreal, que é o não aceitar hora extra deliberadamente, e ser um cara proativo e ser um cara que não tem medo de apontar o que tem que ser feito quando deve ser feito, né? Então, se precisa de cortar o escopo, as cartas têm que ser colocadas na mesa, senão a bomba vai estourar, no fim das contas, na mão do gerente de projetos mesmo, lá nos finalmente, tá? Gente, então é isso, tá? Não quero me estender, já estamos às 9 horas, essas aulas passam rápido para danar, né? O tempo voa aqui. Se de repente alguém tiver mais alguma questão, eu me programei hoje para tratar desses tópicos aí mesmo. Vou só aguardar mais alguns segundos, alguns minutinhos, para ver se alguém tem alguma questão adicional. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o link de novo para o nono workshop Certifica GP, que é gratuito, que começa dia 11, para quem quiser se inscrever. Para quem tiver interesse no curso, depois o curso começa no dia 19, aliás, a inscrição começa no dia 19, o curso começa para valer, assim, a parte, para valer que eu digo assim, em relação ao conteúdo da prova no dia 25 de fevereiro, a gente já vai liberar o módulo Estrutura de Gerenciamento de Projetos, que são os capítulos 1, 2 e 3 do PMBOK. Mas já nessa semana, né, do dia 19 ao dia 25, eu sugiro também que quem tiver interesse já se inscreva, porque a gente já vai liberar o Turbo Aprendizagem, né? Então, isso que eu dei uma pincelada aqui sobre como planejar os seus estudos. Lá a gente fala de planejamento de estudos, como é que você faz para definir esse plano, e também como estudar de uma forma mais efetiva, né? Isso tudo está lá dentro, deixa eu só sair daqui, está lá dentro do Turbo Aprendizagem, então é interessante você ter isso já pronto e estudado já antes de começar. Ficou faltando só uma última dúvida que eu me esqueci aqui, deixa eu só colocar ela aqui então, mas ela é rapidinha, que é essa aqui, ó. Qual a média diária de estudos que você indica, né, para se preparar para o exame do PMP? Eu não indico uma média diária, mas eu costumo indicar ali um mínimo semanal, que é adequado, que é em torno aí de umas 8 horas por semana. O que não significa que tem que ser 1 hora e pouquinho por dia, né? Você pode, às vezes, estudar 3 horas num dia, estuda, né, 3 horas em outro, mas eu acho que umas 8 horas aí é uma quantidade adequada, né, para o PMP, né, para o CAPM às vezes pode ser um pouquinho menos, mas eu acho que essa é uma boa ideia que vocês podem ter aí do quanto que tem que estudar, tá? O André está perguntando o horário do workshop. Como eu disse, a gente não vai ter um horário, porque o workshop ele não vai ser online. Ele vai ser online, porque vai ser pela internet, mas não vai ser em tempo real, assim, não vai ser ao vivo, justamente para que as pessoas consigam assistir no momento que seja mais adequado para elas. Então, ele vai estar disponível num número limitado de dias. Então, o primeiro dia será no dia 11, o primeiro vídeo, desculpe,
aí vai estar só o primeiro vídeo, aí eu não me lembro exatamente do dia, mas talvez no dia 13 já saia o segundo, aí a gente vai ter o primeiro e o segundo vídeo, depois no dia 15 eu acho que sai o terceiro, aí vocês vão ter acesso aos 3, depois no dia 19 sai o quarto, e aí vai ficar por muito pouco tempo esses 4 vídeos aí, então é bom vocês irem seguindo, né, à medida que a gente vai liberando cada um dos vídeos, já ir assistindo, para que não fique difícil depois você ter, ou então você faz uma maratona depois de todos eles, né, senta, ao invés de assistir um episódio do Netflix, assiste todos os vídeos de uma única vez. A Daiane está perguntando se precisa adquirir o livro da Rita para agregar aos estudos. Não é algo que é obrigatório não, tá? Para quem for fazer o curso comigo, não existe a necessidade de compra de nenhum material adicional. Eu só sugiro que tenha o PMBOK, mas o PMBOK você não precisa comprar, basta se filiar ao PMI. Ao se filiar ao PMI, o valor que você paga na filiação, você pode abater de desconto, né, depois, na hora que você for fazer a inscrição para a prova. Então, o PMBOK você tem acesso. O livro da Rita, eu gosto, assim, não vou dizer que é claro que o material pode ajudar eventualmente, mas nem tanto para ler o livro, tá? Talvez mais para ter um simulado. A Rita tem algumas questões complicadinhas que a gente às vezes gosta até quer dizer, pode ser uma boa ideia se você tiver dúvida a respeito, né, ter algum tipo de discussão. Mas é o que eu estou dizendo, não é obrigatório, tá? Eu tenho vários alunos que passaram só com o curso, como tem também alunos que adquiriram outros materiais, porque queriam, né, às vezes fazer uma questão de simulado diferente, mas não é algo que eu digo, tem que ter, né? O curso, ele foi criado para ser autocontido e suficiente para aprovação aí dos alunos, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Vamos despedindo aí de vocês, um grande abraço, uma boa noite, Daiane, André, eu vou falar os últimos 10 aqui, tá? André, Luiz, Hamilton, o Luiz Carneiro, a Larissa, o Júlio, Arnaldo, Cristiano, Ivandro, a turma toda que está nos acompanhando aí. Provavelmente vocês têm o meu e-mail agora, né? Vocês receberam o meu e-mail com esse link aqui. Se tiver alguma dúvida também que tenha ficado, podem me mandar para lá. Vamos ver se até o dia 11 a gente cria algum outro webinar desse aqui. Então, dependendo das dúvidas que vocês mandarem, pode ser que a gente crie um outro webinar também, tá? Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.